Amados irmãos, a graça e a paz, Deus abençoe a todos. Hoje vamos meditar em Romanos 1, 16 a 23, com o seguinte título: A indesculpabilidade do homem e o poder do Evangelho. Diz assim a santa palavra de Deus: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que é de Deus que pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Santo Deus, querido Pai, obrigado pela porção da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu a palavra para nós meditarmos sobre ela, Senhor. Obrigado porque nós estamos num país em que é possível ler a Tua palavra, Senhor. Onde é possível o Senhor falar conosco e nós falarmos com o Senhor abertamente, livremente, Senhor. Protege nosso país, Senhor. Derrama graça sobre cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse texto, o apóstolo Paulo primeiro começa dizendo 5 porquês. O Evangelho não é motivo de vergonha. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê e se entrega baseado na fé e na justiça de Deus, seja ele judeu ou grego. E perceba que ele não disse que o Evangelho é um poder, mas disse que é o poder. O segundo é porque o Evangelho mostra que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Terceiro, porque o Evangelho mostra que toda a ira de Deus, porque o homem transforma a verdade em mentira, em injustiça. O quarto, porque tudo que se conhece de Deus é mostrado no Evangelho. E o quinto, porque os atributos de Deus são mostrados no Evangelho. Paulo ainda continua mostrando que os homens, tentando ser sábios, se tornam insensatos, nécios, sem um bom discernimento, e mudaram a glória de Deus em imagens de homens, como parte do cristianismo, do budismo e outras religiões, e também de animais, como no hinduísmo. Para melhor entendermos esse texto, se faz necessário ver alguns esclarecimentos importantes que são úteis, se não vejamos. Se observarmos atentamente as coisas criadas, começando pela natureza, vemos que nela Deus se manifesta ao homem de forma tal que lhe é impossível não reconhecer a existência dele, do próprio Deus. Se não vejamos que a perfeição é a natureza, vejamos como a aranha tece a sua teia, vejamos como a vespa constrói sua casa com barro, vejamos como o pássaro costureiro costura o seu ninho, vejamos como a abelha faz o seu favo de forma hexagonal, vejamos como o salmão, usando o olfato, volta para desovar do local onde nasceu. E vejamos como a tartaruga, usando os campos magnéticos da Terra, volta para desovar do local onde nasceu, e assim por diante. Ainda dentro da Bíblia, vemos no Evangelho de João 1, de 1 a 3, que Jesus, o Verbo de Deus, estava no princípio da criação de tudo, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. A mesma coisa é dita no capítulo 1, versículo 3 a 17, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Diante disto tudo que foi exposto, diante de tanta ciência embutida nestes e outros animais, torna-se incompreensível não crer no Deus Criador. Mas mesmo assim, encontramos pessoas que se dizem não acreditar em Deus, ou dizer que Deus não existe. É muito comum as pessoas dizerem que creem em Jesus Cristo, que Cristo é o Filho de Deus e assim por diante. Diante dessas afirmações, é necessário esclarecer que a crença em Jesus Cristo e o reconhecimento de Jesus Cristo como Filho de Deus, por si só, não são suficientes, não garantem salvação. E por que não é suficiente? Não são suficientes? No capítulo 8, versículo 26 em diante do Evangelho de Lucas,
lemos o encontro de Jesus Cristo com um homem endemoniado, gadareno, gesareno, conforme o texto, que ressalta que, logo ao desembarcar, veio da cidade em seu encontro um homem possesso de demônios, que prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me incomodes, não me atormentes. Esse texto ressalta que demônios que estavam naquele homem reconheceram, já de longe, quem era Jesus Cristo e que autoridade ele tinha, diferentemente dos homens que, mesmo de perto, não o percebiam. Esse texto ressalta que o homem possesso se prostrou em reverência, em respeito. Esse texto destaca ainda a expressão usada pelo endemoniado, Filho do Deus Altíssimo. Esse texto mostra que as pessoas creem em Jesus Cristo e reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus, agem como esse endemoniado do texto. Precisamos compreender que há uma diferença hierárquica entre crer e confessar. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, de 9 a 13, diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto lido diz que a palavra para a sua salvação está no seu alcance, isto é, na sua boca e no seu coração, porque o coração e a boca são os dois lugares onde a fé é manifestada. Aqui ele faz uma distinção entre confissão e crer no coração. A expressão "se com a sua boca confessares" exprime seu comportamento com relação à sociedade, às pessoas ao seu redor, aos parentes, aos vizinhos, aos amigos, aos conhecidos, à igreja e também a Deus. É uma expressão externa de uma ação interna que ocorre no seu coração. Veja que logo a seguir, o texto da carta aos Romanos coloca a expressão "em teu coração creres" como pilar básico para a salvação. Porque você pode, com sua boca, confessar ao Senhor Jesus Cristo, mas não crer no coração. Quem agir assim, no máximo fará parte da igreja física, a igreja visível de Cristo, mas não terá parte na igreja invisível, porque confessar qualquer pessoa pode fazer, e aí todos ao redor irão crer na sua confissão, mas já o crer no coração é um terreno em que somente Jesus Cristo pode perscrutar. Quarto, essa expressão "em teu coração creres" mostra que a confissão para a salvação é uma consequência do crer para a justiça. Mostra que, sem o crer para a justiça no coração, de nada adianta a confissão para a salvação, pois a confissão será falsa. No Evangelho de Mateus 10, 32 e 33 afirma: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de Deus, o Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus. Examinando a expressão "todo aquele que me confessar diante dos homens", tiramos 4 conclusões a saber. Primeiro, nós vemos que as palavras "todo aquele" garantem que não há acepção de pessoas. Primeiro, por quê? Porque ela abrange judeus e gregos, pretos e brancos, ricos e pobres, cultos e ignorantes, humanos e assassinos, avarentos e caridosos. Segundo, porque ela mostra que, mediante arrependimento genuíno, assassinos, estupradores, ladrões e outros malfeitores são aceitos por Deus. Segundo, vemos que há um tratamento de reciprocidade de Jesus Cristo para com os homens. Se confessar aos homens, será confessado a Deus. Terceiro, ela ressalta essa expressão "todo aquele que me confessar", ressalta que a confissão genuína exige coragem. E por que exige coragem? Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas e enfrentar muitas críticas. Porque explicita que o crente em Jesus Cristo já não pode ser contado entre os todo mundo. Como, por exemplo, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo vai, todo mundo pensa assim, todo mundo age dessa forma, etc. E por quarto, a expressão "todo aquele que me confessar" destrói a grande falácia que diz que a voz do povo é a voz de Deus, porque ela condiciona todo aquele que me confessar. Aí eu lhe pergunto: todos seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus conhecidos confessam Jesus Cristo diante dos homens? Pergunto de novo: o que eles dizem estar em consonância com o que está na Bíblia? Sua resposta sincera deverá ser um não bem grande. Daí que essa falácia, a vontade de Deus é a voz do povo, é um puxadinho para se fazer o que se quer. Essa falácia diz ao incauto: você não precisa ler a Bíblia, nem buscar a Deus, porque a vontade de Deus já é expressa no que o povo diz. E assim muitos estão indo para o inferno. Cabe aqui uma definição de invocar
de Romanos 10:13, que invocar é chamar em auxílio, é pedir a proteção de, é suplicar a, é pedir auxílio de, é pedir assistência de, ou ainda recorrer a. Entenda que salvação significa em nascer de novo, implica em nascer de novo, implica em ser uma nova criatura, implica em ter um novo padrão de vida, implica em ter nova visão do mundo e das coisas que nele há, implica em ter a correta visão do reino celeste. Especialmente salvação significa ter sido justificado por Deus, significa estar livre da condenação da ira de Deus, significa ter a consciência de que tudo que Jesus Cristo sofreu na cruz estava destinado a mim e a você, mas que ele foi em nosso lugar. Na carta de Paulo aos Romanos 3:10 diz: como está escrito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A expressão nenhum sequer envolve todos, sem exceção, e a expressão não há quem busque a Deus deixa claro que ninguém por si só busca a Deus, porque o que Deus exige do homem é incompreensível ao homem natural. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, lá na frente, 3:23, diz: todos pecaram carecem da glória de Deus. A palavra todos aqui inclui os do passado, você e eu e todos do presente, e os do futuro que ainda irão nascer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus sem essa compreensão de que é pecado, sem essa compreensão de que é pecador e que é a culpa, você não pode ser um nascido de novo. Vendo o Salmo 51:5, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Primeiro, eu confesso que tive problemas com esse salmo, pois quando foi lido na igreja, eu achei errado, pois raciocinei. Minha mãe era casada com meu pai, não se casou grávida, portanto eu fui concebido dentro do casamento aprovado por Deus. Logo, eu não fui concebido em pecado. Normalmente esse é o entendimento geral. É possível que muitos ouvintes também tenham esse mesmo entendimento. Na realidade, a ficha só caiu quando eu entendi que somos herdeiros do pecado original de Adão. Meditei muito sobre esse assunto. E Deus me fez ver algumas coisas. Primeiro, inúmeros descendentes e muitos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki nasceram com deformidades, alterações genéticas e tiveram câncer e outras doenças. Aí eu lhe pergunto, que culpa esses descendentes tiveram? Nenhuma. Neste caso, como a agressão foi feita sobre o corpo físico, as consequências também foram e são sobre o corpo físico. É pouco provável que algum desses vítimas de radiação de Hiroshima e Nagasaki recusem ou tenham recusado os tratamentos, por mais dolorosos que sejam a cirurgia, a quimioterapia ou a radioterapia. Já no caso de Adão, o efeito danoso foi não só sobre o corpo, pois deu entrada à morte, como o salário do pecado, mas afetou também o lado espiritual, pois afetou a relação do homem com Deus. As consequências para os descendentes também são de efeito espiritual, a nossa relação com Deus. E é muito comum a recusa do tratamento determinado por Deus, que é o que? O reconhecimento da condição de pecador, seguida de arrependimento genuíno e da consequente mudança de comportamento. Mas o grande problema do homem é a dureza do seu coração, que faz com que ele adore a criatura em vez de adorar o Criador. É mais ou menos como a história de Pinóquio, onde a criatura é mais famosa do que o seu criador Gepeto. Não me tenha raiva pelo que eu vou lhe falar, eu vou lhe expor. Pelo padrão bíblico, que foi o padrão que Deus instituiu, a única maneira de ser salvo da ira de Deus no dia do juízo é pelo arrependimento e consequente confissão de Jesus Cristo como suficiente Salvador. Tomemos como exemplo a diferença de atitudes nos dois ladrões ou malfeitores que foram crucificados juntamente com Jesus Cristo, conforme o relato do Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 39 a 43. Vamos falar agora da atitude de rebeldia de um deles. Esse rebelde desdenhou de Jesus Cristo. Ele propôs a Cristo dois desafios. Primeiro, provasse que era Deus saindo da cruz e livrando eles também da morte iminente. Como consequência, ele não foi ao céu. Também não está no purgatório aguardando uma segunda chance. E por que eu afirmo isso? Porque, biblicamente falando, vemos que a palavra purgatório não se encontra na Bíblia de Estudo Católica, também não se encontra na Bíblia de Estudo Evangélica. Simplesmente porque a palavra purgatório não pertence ao texto bíblico. Estudando em várias versões católicas e evangélicas, nunca encontrei a palavra purgatório, nem em nota de rodapé. E vale salientar que nota de rodapé é um simples comentário de quem patrocinou a publicação ou fez comentários a respeito da Bíblia, mas não representa a palavra de Deus. Vale salientar que comentários são opiniões pessoais, não fazem parte da palavra de Deus. Eles ajudam a compreender melhor o texto bíblico, desde que em consonância com os textos. O outro malfeitor tinha uma atitude de arrependimento. Reconheceu que tinha praticado maus atos,
reconheceu que merecia estar ali por causa dos maus atos cometidos, apenas mostrou sincero arrependimento pelos crimes que tinha cometido. Reconheceu que Jesus Cristo não tinha feito nada que merecesse estar ali crucificado. Reconheceu Cristo como Rei, pediu para ser lembrado por Jesus Cristo quando ele entrasse no reino dos céus. Não fez boas obras, não tratou bem as pessoas, não foi a cerimônia religiosa ou a cultos semanais, não deu esmolas, ele não fez nada do que muita gente que eu e você conhecemos alega fazer. Ele apenas arrependeu-se, teve a garantia do próprio Deus de que no mesmo dia estaria com ele no paraíso. E assim aconteceu. De forma idêntica à natureza hoje, Jesus Cristo chama você ao arrependimento pelos seus pecados, pela desobediência à sua palavra, a desobediência à sua vontade. Mas, meu caro ouvinte, muitas pessoas têm recusado esse convite, porque se justificam dizendo: eu faço muita caridade, eu dou cestas básicas, eu dou quentinhas, eu dou roupas usadas, eu ajudo necessitados com remédios, com alimentos, com visitas, palavras de apoio, de conforto. Eu visito asilos de idosos e os assisto material e espiritualmente. Eu sou prestativo para com todos, eu dou esmolas todos os dias, eu vou à missa e aos cultos todos os domingos. Eu trato bem todas as pessoas que me procuram. Eu sou um bom cristão, um bom homem, uma boa mulher e outras desculpas semelhantes. Meu caro irmão, meu caro ouvinte, infelizmente eu tenho que dizer que, no dia do juízo, nenhuma das justificativas acima listadas vai ter algum valor diante de Deus, e você ficará indesculpável diante dele por não ter aceito seu Filho Jesus Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador. Para você entender melhor o porquê da sua recusa ao convite de Jesus Cristo será indesculpável, vamos contextualizar e imaginemos a seguinte situação. Todos os dias você passa diante do posto de saúde com seu filho pequeno. Todas as vezes que você passa por lá, o médico o chama para entrar e vacinar seu filho, por exemplo, contra a poliomielite. Você pensa e educadamente recusa. Por quê? Porque você se lembra do que dizem seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, de que você não precisa vacinar o seu filho. E por que não precisa vacinar? Porque ele é saudável, ele é bem alimentado, ele esbanja energia e outras coisas mais. Finalmente, você conclui que seu filho não precisa da vacina e ponto final. Lá na frente, seu filho desenvolve paralisia infantil e fica sequelado. Quando crescer, ele vai perguntar: mamãe, por que eu tive paralisia infantil e fiquei aleijado se já havia na época a vacina contra a polio? O que você vai responder? Seja lá que desculpa você der, será sempre considerado indesculpável pelo seu filho o que você fez diante dele. Feitas as considerações, vemos no texto base que tudo que se podia conhecer de Deus, ele o fez através do Evangelho, que seus atributos invisíveis, seu poder e sua divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis em não aceitá-lo. Seja lá que a resposta você der, será considerado indesculpável por Deus, por não ter aceito seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Fique claro para você, amado ouvinte, apenas reconhecer Jesus Cristo é Filho de Deus é fazer menos do que o gadareno, pois aquele reconheceu Jesus Cristo como Filho do Deus Altíssimo. Segundo, que a salvação de Jesus Cristo é acessível a todos e todos os níveis, sem distinção, independentemente do que tenha feito de errado. Que a primeira necessidade é de crer no coração, que a crença no coração gera a genuína confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quinto, que todo o que crer no coração e confessar com a boca tem garantia de que será salvo da ira de Deus do fogo eterno. Não me tenha por ofensivo, mas se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você ainda não reconheceu que é um pecador. Você ainda não reconheceu de que ele não anda de acordo com a palavra de Deus. Você não se arrependeu dos seus pecados. Permita-me perguntar, biblicamente, em que você difere do ladrão que ele desdenhou de Jesus Cristo na crucificação? A natureza fala de Jesus Cristo. Todas as coisas e animais criados falam de Jesus Cristo. De hoje em diante, sempre que você ver uma aranha, uma vespa, um pássaro, uma abelha, uma tartaruga, ou qualquer outro animal, ou quando for comprar ou comer um salmão, entre outras coisas, há de ter a consciência de que a sua rejeição ao Evangelho da salvação é indesculpável. Pense sobre tudo isso que falamos, peça a orientação de Deus. A Bíblia é o único livro em que o autor está ao seu lado 24 horas por dia, 31 dias por mês, 12 meses por ano, para tirar suas dúvidas. Busque-o. Que o bondoso Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus vizinhos, seu bairro, sua cidade, seu estado e seu país. Que assim seja. Amado Deus, querido Pai, abre o coração do ouvinte, Senhor. Que essa palavra seja a chave que abre o coração do ouvinte para aceitar o Teu Filho como o único
e suficiente Salvador, Pai, para que ele tenha certeza que o Senhor acolhe a todos. Não interessa o que ele fez de errado. O Senhor perdoa, a tua palavra diz que se o pecado for vermelho como escarlate, o Senhor o deixa branco como a neve. Que o Senhor dê a ele a consciência, a ele e a ela a consciência de que, por mais pecador que ele seja, ainda tem jeito. Basta confessar, reconhecer de coração e confessar Cristo como Salvador. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.